Senhoras e senhores, está começando o 10º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069. Mas antes de começarmos, pegue o seu café, um copo de água, um chá e vamos começar. E faça a inscrição e deixe seu like aí, hein, galera. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Inciso 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Inciso 3. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Inciso 4. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Inciso 5. Não desmembramento de grupos de irmãos. Inciso 6. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Inciso 7. Participação na vida da comunidade local. Inciso 8. Preparação gradativa para o desligamento. Inciso 9. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1º. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Parágrafo 3º. Os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo 4º. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos 1 e 8 do caput deste artigo. Parágrafo 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Parágrafo 6º. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Parágrafo 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para o seu encaminhamento ao programa de acolhimento familiar, institucional ou da família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Inciso 1. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. Inciso 2. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação.
Inciso 3. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Inciso 4. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Inciso 5. Diligenciar no sentido do restabelecimento da preservação dos vínculos familiares. Inciso 6. Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Inciso 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso 8. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso 9. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Inciso 10. Propiciar escolarização e profissionalização. Inciso 11. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Inciso 12. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Inciso 13. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 14. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Inciso 15. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. Inciso 16. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. Inciso 17. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Inciso 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Inciso 19. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Inciso 20. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Parágrafo 1º. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades, públicas ou privadas, que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter, em seus quadros, profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Seção 2. Da fiscalização das entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprem a obrigação constante do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Afastamento provisório de seus dirigentes. Alínea C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. Alínea D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. Alínea B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. Alínea C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. Alínea D. Cassação do registro. Parágrafo 1º. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º.
As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Galera, é isso aí. Esse foi o 10º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8009. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço. Bons estudos. Tchau.